Mais um ANJN na área para você com os principais destaques aqui do futebol brasileiro, principalmente do futebol carioca, e já vamos começar falando aqui que o Fluminense está na Arábia Saudita em busca do Mundial 2023. Beleza, até aí não tem novidade nenhuma. Mas se eu te falar que o Fluminense está em busca de outro Mundial, do reconhecimento do Mundial de 1952. Que coisa, hein? Ai, meu Deus do céu, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Jefinho. Botafogo quer repatriar o Jefinho. Eu tenho informações exclusivas sobre isso aí, sobre essa tratativa. E o Botafogo que, vamos dizer assim, economizou quase 100 milhões de reais simplesmente porque deixou de gastar com a não contratação em definitivo de jogadores que estavam emprestados. E olha só, impasse na informação sobre trocas entre Flamengo e Corinthians, Thiago Maia, Fausto Vera, Mateuzinho, vamos falar sobre isso. Veni deu informação lá que veio de Marcos Braz, de empresário do grupo lá de Bertolucci, e a gente fica aqui sem saber. O Mano teria aprovado o Thiago Maia, hein? Parece que tem outros times também interessados no Thiago Maia, além de Corinthians e também de São Paulo. E o Vasco, hein? O Vasco querendo repatriar jogadores revelados lá na colina histórica, um deles Felipe Coutinho. Será que essa façanha é possível? Tudo isso agora para você aqui no nosso Antenados na Jogada Notícias. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu clique, pela sua presença aqui com a gente. Fique até o final, aqui a notícia de futebol carioca e futebol brasileiro, raiz para você. As melhores notícias do mercado de transferências você acompanha aqui. E, claro, se você puder, seu like e sua inscrição ajudam muito o canal. Para você é de graça, pra gente aqui vale muito. Apoie a mídia independente mais imparcial do Brasil. Não só no esporte, hein? Muito bem, antenado, vamos lá. Vamos aqui falar de Fluminense, hein? Fluminense que está lá na Arábia Saudita, vai jogar segunda-feira contra ou Al Ittihad, né, o time lá do Benzema, o time do Kanté, aquela coisa toda que ganhou de 3-0 do Auckland na primeira partida, nas quartas de final, nas oitavas de final, melhor dizendo, da competição. O Fluminense vai aproveitar, ou está aproveitando, essa estada lá na Arábia Saudita, próximo, né, do pessoal da FIFA, para tentar buscar outro Mundial, que é o Mundial de 1952. Aí a galera vai zoar, obviamente, né? Porque se nem o de 51, que é do Palmeiras, foi reconhecido pela FIFA ainda, imagina o de 52, né? Há quem diga que o de 52 foi uma réplica do de 51. Tem gente que fala que foi igual, que foi só uma nova edição. Eu sei que depois nunca mais aconteceu, né? Nem 51, nem 52 nunca foram validados e não teve 53, 54 e nem por diante. Começou a ter o Mundial da FIFA mesmo, ou perdão, não era da FIFA ainda. Foi o Mundial Interclubes entre Libertadores da América e o campeão, quando surgiu a Libertadores, e o campeão da UEFA Champions League, né, na época Copa dos Campeões da Europa, a partir de 1960. Não é isso? Muito bem, que o Santos ganhou, inclusive. Mas vamos falar aqui, então, essa informação da Gol Brasil, hein? Raíza Simplício e Thiago Fernandes que trouxeram essa informação. E vamos falar aqui sobre, já que estamos falando de Raíza Simplício, Thiago Fernandes e Gol Brasil, Mano Menezes aprovou a contratação de Thiago Maia do Flamengo pelo Corinthians, hein? O treinador gosta do volante e vê o jogador com características que deseja para montar o novo meio de campo do Timão em 2024. O Corinthians sabe que uma troca não é ou não seria viável junto ao clube carioca. Aquela questão da informação do Vene que a gente vai trazer já já. A diretoria avalia o cenário que era um ok de Thiago Maia para avançar nas negociações. O Thiago Maia, que por sua vez, segundo o GE, colocou o futuro dele, entregou, né, nas mãos aí da diretoria do Flamengo, enfim, falou que o que vocês decidirem tá bem decidido, ele que tem contrato até o final de 2026, contrato longo ainda, o Thiago Maia tem, que ele tem apenas 26 anos e muitos clubes despertando interesse. Minha opinião, o Thiago Maia deveria sair. Ele é um jogador que tem algum talento reconhecido, não vou falar que ele é um bagre, mas eu acho que no Flamengo ele já meio que saturou. Aliás, arrisco a dizer que desde que o Thiago Maia voltou daquela lesão grave que ele teve no joelho, muito parecida até com a lesão que o Bruno Henrique teve, o Thiago Maia nunca mais voltou a ser o mesmo jogador. E a lesão foi, se não me engano, em 2020 ainda, né, no primeiro ano dele no Flamengo.
E, cara, sobre isso a gente pode falar, sobre essa troca, informação dada primeiro pelo Carlos Cereto, parece que ele barrigou mais uma vez, né? Porque o Vene Casagrande foi lá apurar, falou com o Marcos Braz, segundo o Vene, o Marcos Braz disse que não tem a menor possibilidade, mas a palavra do Marcos Braz a gente sabe que não é tão confiável assim, né? Enfim, é o pouco provável do Marcos Braz, que muitas vezes é o que acontece. E ele foi lá no empresário ligado a Giuliano Bertolucci, grupo lá, o escritório do Bertolucci, se tornando o maior escritório de agenciamento de jogadores do Brasil, né? Provavelmente. Muito graças ao Flamengo também, né? Enfim, o empresário falou com o Vene Casagrande e até deu uma gastada no Vene. Pô, você é um jornalista bem informado, você vem me perguntar isso aí, é até uma ofensa. Mas é claro que o jornalista tem que perguntar mesmo. Mas falou que não procede. Vejamos aí, né, veremos as cenas dos próximos capítulos. E para ficar ainda em Flamengo, já já a gente passa a falar de Botafogo e também do Vasco, tem a informação muito interessante trazida aí pelo Mundo Rubro-Negro, né, o portal, sobre De La Cruz e uma possível pedalada fiscal aí, sei lá, dá para dizer assim, do Flamengo, porque se você sabe, a gente trouxe a informação, né, não sei se você viu, no ANJN de ontem, que o Flamengo colocou à disposição aí 160 milhões, né, segundo aí o departamento financeiro, enfim, o Landim, divulgou que apenas 160 milhões de reais estariam disponíveis para a contratação de jogadores. Muito menos do que o previsto, né, o que falado há mais tempo. Agora, olha só esse detalhe aqui. O De La Cruz, que está a um passo de ser contratado pelo Flamengo, inclusive falamos de De La Cruz ontem, que já estava fazendo exigências, né, em torno aí de seu staff, pedindo mundos e fundos aí de premiações, de bônus e não sei o quê. O De La Cruz, caso contratado, deve ser mesmo contratado, não entraria nessa conta de reforços para 2024. Ah, Antenado, mas como assim se ele vai ser contratado para 2024? Pois é. Mas se ele for contratado em 2023 ainda, nesse ano, nesses últimos dias aí de 2023, o orçamento de 160 milhões estará inteiro aí para 2024. Ou seja, eu acho até, teve um seguidor meu no X, nessa rede social que mudou de nome, falou uma coisa interessante. Eu acho que é até uma estratégia diminuir o valor, né, divulgado, para não passar assim olho grande para os outros clubes, para os outros mercados, empresários e tudo mais. Porque se você divulga que tem uma fortuna, R$500 milhão para trazer reforço, para contratar, obviamente fica mais difícil de negociar. Todo mundo vai querer cobrar, né? Tipo Black Friday, assim, ó, a metade do triplo, é mais ou menos por aí. E cara, olha só, finalizando o assunto Flamengo aqui, Gabigol postou um vídeo novo, um vídeo lá com efeitos especiais, uma coisa toda bem construída lá, com uma letra. E a letra tem no final, eu vou me vingar de todos que riram de mim. Gabigol aí, mais uma vez, comprando briga com a imprensa, pelo menos do Rio de Janeiro, que tá, enfim, detonou justamente o rendimento dele em 23, que foi muito ruim, apesar dos 20 gols, né? Inclusive eu coloquei lá no X o detalhamento de todos os gols do Gabigol, a distribuição, né? Só no Brasileiro foram 5, muito pouco, né? 4 de pênalti, ridículo. Mas dá uma olhada aí na música. Referente à Fluminense que eu deixei de dar aqui, a Globo, né, confirmou a transmissão das 2 semifinais do Mundial. Globo TV aberta, vou deixar bem claro aqui, porque o Grupo Globo está transmitindo tudo. Luiz Roberto vai narrar o jogo do Fluminense e Gustavo Villani vai narrar o do Manchester City. Claro que os adversários ainda não estão definidos. Muito bem, vamos falar aqui de Botafogo, né? Botafogo que está tentando o Jefinho e eu vou trazer essa informação para você aqui praticamente em primeira mão. Não que o Botafogo está tentando o Jefinho, porque isso aí já saiu hoje em todos os portais, mas
como o Botafogo está tentando o Jefinho, né? Você deve saber que o Lyon é o último colocado lá do campeonato francês. Jefinho que foi vendido ali por 10, 15 milhões, uma coisa meio assim, né? Do Botafogo para o Lyon. Lyon que também é do John Textor. O John Textor comprou o Lyon inteiro, assim como fez com o Botafogo. Mas o Jefinho não está performando lá e o técnico que saiu, inclusive foi demitido, não estava contando com o Jefinho. E está agora um técnico interino lá. E estão se falando, inclusive, de Sampaoli, hein? Jorge Sampaoli pode assumir o Lyon aí para sequência da temporada até o final aí dessa temporada europeia, né? Pelo menos até o meio do ano. Que situação, hein, meus amigos? Que situação! Imagina Jorge Sampaoli. E aí o técnico novo, seja Sampaoli ou não, vai decidir se permanece com o Jefinho. Caso não permaneça, caso ele seja liberado, a intenção é realmente de trazê-lo ao Botafogo novamente, né? Já que ele se desvalorizou lá na Europa, né? E tem também a questão dele ser um jogador muito bom, avaliado lá, né? Não sei se foi pelo treinador, acho que foi pelo treinador que foi demitido, né? Foi muito, muito bom com a bola nos pés, mas sem intensidade para jogar sem a bola. É a informação que eu recebi de pessoas ligadas à diretoria do Botafogo que sondaram a possibilidade e não é de agora. Beleza? E o Botafogo, meus amigos, que vai deixar aí de gastar 95 milhões de reais, hein? 95 milhões de reais. É o que vai acontecer aqui, porque não vai comprar, não vai exercer aqui o direito de compra de alguns jogadores. Digamos assim, né, só do Carlos Alberto. Carlos Alberto vai ser adquirido em definitivo por 1 milhão de euros, cerca aí de 5 milhões e 300 mil reais. Outros não serão comprados, o que representará essa economia de quase 100 milhões, né? Eu falei 95 milhões de reais, segundo o GE, informações do GE nessa quinta-feira. A reportagem informa os valores das opções de compra dos seguintes jogadores. Luiz Henrique, que pertence a outro time francês, a Olympique de Marseille, 42,7 milhões de reais ou 8 milhões de euros. Gabriel Pires, 21,3 milhões de reais ou 4 milhões de euros, mesmo valor de Lucas Fernandes, esse aí já está decidido que não fica mesmo, 21,3 milhões de reais ou 4 milhões de euros. E de Plácido também não fica mesmo, 9,8 milhões de reais ou 2 milhões de dólares. Por que eu falei que o Gabriel Pires, que na verdade eu falei que os outros dois não ficam, né? O Lucas Fernandes e o de Plácido. E o Luiz Henrique também não, até por opção lá do Olympique, que não quis reduzir o preço. Agora, por que o Gabriel Pires não falei isso? O Gabriel Pires ele pode ainda ficar, mas o Botafogo tenta fazer alguma composição ali. Não quer comprar o jogador em definitivo, mas tenta prorrogar o empréstimo, tenta fazer de alguma forma que ele fique no Botafogo. Falta o Vasco, olha só o Vasco. A gente falou do Botafogo, do Fluminense, falamos também do Flamengo, falta o Vasco, que a gente trouxe ontem, né, tentando o Júnior Alonso, se assustou um pouco com o valor ali de 5 milhões de euros cobrado pelo Krasnodar, da Rússia. Tem outros zagueiros à vista também, que já trabalharam com o Alexandre Matos, até como o próprio Kaká, né, que trabalhou com o Alexandre Matos no Cruzeiro. Mas o Vasco, claro que tem aquele sonho de trazer jogadores que foram revelados, que passaram pelas categorias de base do clube, e um deles é Felipe Coutinho. Só que o Felipe Coutinho, ele foi comprado pelo Aston Villa por 20 milhões de euros junto ao Barcelona, foi emprestado ao Al Ahly do Catar. Até o empréstimo vai até o final dessa temporada europeia, né? Até o meio do ano, até julho. Mas o que acontece é que ele não está nem jogando no Al Ahly. No começo da temporada ele acho que não jogou nenhum jogo ainda, informação que eu vi pelo menos até aqui nos aplicativos. E dificilmente ele deve voltar nessas condições para o Aston Villa. Então talvez o Vasco possa entrar ali no sistema, no jogo, para tentar um empréstimo, né? Claro que o Vasco não vai ter nenhuma condição, a gente imagina, de cara assim, de comprar o jogador por 20 milhões de euros ou alguma coisa parecida, né? Mesmos casos, né, do próprio Souza, volante revelado pelo Vasco, e do Alan também. E o Vasco vai firme no mercado, sem dúvida, isso aí você pode ter certeza com o seu novo diretor executivo de futebol. Beleza, meu amigo? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Esse foi mais um ANJN, o seu jornal, telejornal, no YouTube, o melhor possível que a gente tenta fazer com jornalismo imparcial e também muito didático e dinâmico. Comentando e opinando. É isso. Tamo junto, antenados na jogada, torcemos sem parar, deixa o like, se inscreva. Valeu, fui!